Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A fila para atendimento chega até a calçada do pronto-socorro, onde alguns pacientes esperam deitados no chão. Os sintomas são sempre os mesmos. Náuseas, diarreia, dor no corpo, dor de cabeça. Muita dor no corpo, nas pernas. No hotel onde Valdeci trabalha, outros funcionários e até hóspedes foram contaminados. Nayara veio de Minas Gerais e a família toda pegou virose. Neste final de ano, a virada no litoral paulista foi marcada por um surto de virose que afetou tanto turistas quanto moradores da região. O surto levou muitas pessoas a procurarem atendimento médico, o que acabou sobrecarregando o sistema de saúde dos municípios. No Guarujá, por exemplo, de acordo com a prefeitura, foram registrados mais de 2.000 casos de viroses em dezembro, um aumento de 41% a mais do que no mês anterior. Quais são os principais sintomas das viroses? A contaminação pode estar relacionada à água e alimentos? Quando é necessário se preocupar? Para entender melhor a doença e suas causas, JR 15 Minutos conversa com a infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Richman. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Luiz. E quem nos acompanha neste episódio é Fernanda Burger, repórter da Record em Santos. Fernanda, as cidades do litoral brasileiro estão lotadas de turistas nesse verão, No litoral de São Paulo, teve esse surto de virose registrado em várias cidades da região. Os casos da doença vêm sendo registrados no litoral sul desde dezembro? Oi, Fara. Olá, doutora Rosana. Muito obrigada pela participação. São muitas dúvidas que nós temos. Não se fala em outra coisa aqui na Baixada Santista, senão esse surto de virose, de gastroenterite, que está afetando muitos turistas e também moradores da região. Inclusive, unidades de saúde de pronto atendimento estão lotadas por conta desses casos. A cidade de Guarujá, que nós percebemos, foi a mais afetada, com o sistema de saúde sobrecarregado, principalmente entre os dias 1º e 3 de janeiro. A cidade, que tem menos de 300 mil habitantes, chegou a ter quase 2 milhões entre Natal e Réveillon. É muita gente, um aumento expressivo da quantidade de habitantes. Durante esse período, vimos filas longas de pacientes, com diversos sintomas que resultaram em tempos de espera, claro, superiores a 4 horas para atendimento. Algumas unidades de saúde até ampliaram o horário de funcionamento para conseguir atender a população. E nós percebemos que as pessoas relatavam sintomas parecidos: náuseas, febre, dor no corpo, vômito. Em Santos, os casos de virose também apresentaram crescimento. A prefeitura identificou um aumento nas ocorrências em 3 unidades de pronto atendimento desde novembro para cá. Municípios vizinhos, como Praia Grande, também relataram um crescimento significativo no número de casos registrados. Agora, diante dessa situação, doutora, a gente quer saber o que pode ter causado esse surto de virose. Será que tem a ver com a água, os alimentos que de repente as pessoas consomem na praia? Ou pode ser outra coisa, como contaminação do mar? Explica pra gente, por favor, doutora. Primeira coisa, nós estamos chamando de virose, mas nós ainda não temos a confirmação de quem é o nosso inimigo, Quem é o vilão desse surto. Se de fato é um vírus, e daí sim o nome virose está correto, ou eventualmente se é alguma bactéria ou algum outro agente causador disso daí. Mas não é surpresa a gente ter esse aumento do número de casos de gastroenterite, que nada mais é do que uma inflamação do intestino, nesta época do ano no litoral. E a causa mais comum disso, o motivo mais provável, é o adensamento do número de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, onde não foi preparado do ponto de vista de saneamento básico e tudo mais, para poder receber, 4 vezes mais da população normal daquele local durante as festas de fim de ano. Então, eu te diria que praticamente todos os anos a gente deveria já estar mais preparado, inclusive, para enfrentar esses surtos, porque as prefeituras sabem que isso acontece todo ano. Esse ano, em especial, acho que tomou mais ênfase, porque o número de casos acabou sendo maior e, principalmente, o impacto do ponto de vista geral foi muito grande. Quer dizer, na sua visão, faltou um preparo um pouco melhor das autoridades de saúde na região, doutora? Eu não digo que faltou preparo, mas não é novidade que isso poderia acontecer. Então, eventualmente, se preparar melhor do ponto de vista, inclusive, de educação da população que vai para lá,
Você tem que educar as pessoas no sentido de que, para não deixar resíduo em tudo quanto é lugar, que isso acaba indo para a drenagem aí, que poderia ser de esgoto, que já está super sobrecarregada, daí tem a chuva, daí sobe tudo. Então, eu acho que teria que ter um preparo maior do ponto de vista, de conscientização da população, que esse tipo de situação tem acontecido todo ano e poderia acontecer. E, lógico, melhorar a vigilância dos locais, dos estabelecimentos, antes, né, de começar as festas, no sentido de você ver realmente se tem condições de poder estar atendendo o público, né? As condições de refrigeração, acho que tudo isso é muito importante para a gente, pelo menos, minimizar o impacto desse risco nessa época do ano. Doutora Rosana, como é que é essa suposta virose? Qual seria a forma de transmissão dessa doença? E eu queria saber também se existe risco de uma propagação mais ampla além das áreas litorâneas. A possibilidade de ser vírus é muito grande, porque os vírus têm essa característica, em especial, se fosse para apostar em um vírus, eu apostaria, por exemplo, no norovírus. É um vírus que tem muito essa capacidade de, em pouco tempo, fazer um número grande de vítimas com o quadro clínico de uma gastroenterocicolite, porque ele é um vírus muito resistente. Ele sai pelas fezes, ele entra pela boca. Só que, uma vez que ele sai, seja pelas fezes ou pelo mesmo material do vômito, você pode ter a presença desse vírus. Você acaba tendo uma contaminação do ambiente, certo? Esse vírus resiste no ambiente, então com isso ele faz com que mais pessoas acabam se contaminando com ele. Seja através de uma água contaminada, porque obviamente ele está presente na rede de esgoto, esse agente etiológico está presente na rede de esgoto, no mar, porque as cenas do nosso litoral, infelizmente, a gente vê o esgoto desembocando no mar, então isso contamina a areia, isso me preocupa por causa das crianças menores, contamina a água do mar, que você acaba quase sempre engolindo um pouco de água do mar, tendo contato da água do mar nas suas mucosas, mas também através da alimentação, porque a gente tem que imaginar que muitas vezes uma água contaminada pode ser usada para lavar uma fruta, para fazer alguma coisa na cozinha. Você pode usar essa água contaminada e acabar também ingerindo através da alimentação, uma vez, como eu te falei, que ele é um vírus muito presente no ambiente. Então, se a pessoa que está o dia inteiro trabalhando numa barraca de praia, não tiver condições de fazer higiene das mãos, refrigeração, a gente sabe que os alimentos devem estar conservados, principalmente os perecíveis, entre 2 e 8 graus. A hora que você tem uma demanda de pessoas tão grande no litoral na mesma época, é óbvio que as geladeiras elas nem conseguem ficar fechadas o suficiente para manter a temperatura entre 2 e 8 graus. Imagina um supermercado lotado de pessoas que abre e fecha toda hora uma geladeira onde tem alimentos perecíveis. Então, tudo isso favorece a contaminação. Então, se você me fala como é que foi a forma, eu acho que é o contato pessoa a pessoa, contato com o ambiente contaminado, contato com água contaminada e possivelmente também com alimentos contaminados. Doutora, não é só turista que está preocupado com as condições dessa virose aqui no litoral de São Paulo. Nós, moradores, também estamos muito atentos. Então, por exemplo, tomamos algumas medidas para evitar o contágio, como evitamos banho de mar quando a praia está imprópria. De acordo com a análise da balneabilidade feita pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, a CETESB, temos atualmente 38 praias impróprias para banho no litoral paulista. Essas praias estão sem condições de uso com bandeira vermelha. Quero saber, doutora, a população deve redobrar os cuidados e realmente evitar entrar no mar nesses locais? Certamente, né? Acho que é para isso que serve essa vigilância. Essa vigilância é exatamente para você saber qual praia que está própria à água ou imprópria. Eu diria para você que as praias que estão com água imprópria, além de você não entrar no mar, que é muito gostoso, mas não deveria nessas praias, você deveria procurar as praias mais próximas, que tenham condições, eu não frequentaria nem a praia em si, a areia, etc. Porque a gente tem que imaginar que se ela está imprópria para o banho, ela deve estar imprópria também no sentido de você, muitas vezes, você tem contato com aquela água e acaba
né, contaminando outras coisas. Então, a CETESB ela faz um trabalho exatamente nesse sentido. Isso você pode procurar essa informação na própria praia, muitas vezes tem a marcação, né, de se a praia está própria ou imprópria, ou mesmo no site da CETESB você acha lá todas as praias do litoral que estão sendo monitoradas. Então, eu acho uma informação muito importante que o usuário deve ir atrás antes de escolher a praia que ele vai passar o dia dele. O despejo clandestino de esgoto em praias é um problema comum no Brasil, né? Nas últimas semanas, nós tivemos casos aí em Balneário Camboriú, na própria região do Guarujá, zona sul do Rio de Janeiro. Doutora Rosana, existe alguma suspeita forte de que a poluição ambiental pode estar contribuindo para esse tipo de surto? Tem que ser investigado, mas assim, a chance de você ter a poluição ambiental nesses surtos é muito grande, né? A gente tem que imaginar que para cada grama de fezes, nós temos uma quantidade absurda de micro-organismos normais, que vivem com a gente. Só que você não pode, né? A gente fala dos coliformes fecais, você não pode ingerir isso. Por isso você precisa ter um saneamento adequado. Quando você junta um número grande de pessoas com a possibilidade desse despejo clandestino de esgoto, e, além disso, com as chuvas, que também aumentam aquela quantidade, apesar de diluir, mas você tem um volume muito maior, às vezes extravasa, então você acaba tendo um risco maior, muito maior, de entrar em contato com esses micro-organismos todos, sejam bactérias, sejam vírus. E, a partir daí, claro, você vai ter como consequência uma gastroenterite. Doutora, os atendimentos explodiram no final do ano. Em Guarujá, houve reforço de médicos, de enfermeiros, aumento no horário de funcionamento no sistema municipal para lidar com esse aumento nos casos de virose. Segundo a prefeitura, isso ajudou a diminuir o tempo de espera. Agora, o sistema de saúde local está preparado para lidar com esses surtos? Quais medidas podem ser tomadas para melhorar o atendimento diante de uma alta demanda, doutora? Olha, lógico, eu não conheço os detalhes do sistema de saúde dessas cidades, mas a gente sabe que é muito difícil você estar preparado quando você tem essa densidade de pessoas ao mesmo tempo procurando o serviço de saúde. É muito complicado você ter condições de fazer uma boa assistência, não estou nem falando em tempo de espera, eu estou falando em qualidade de atendimento, né? Que é mais importante até do que tudo é importante, mas eu acho que tudo isso tem que ser colocado. O que foi relatado é que as farmácias do litoral estavam completamente desabastecidas de medicamentos básicos para você poder evitar que essa pessoa precisasse ir num pronto atendimento. Eu acho que numa situação dessa, o que a gente mais quer é tentar contornar a situação em casa para evitar que essa pessoa precise ir para um pronto atendimento. Porque ela vai para um pronto atendimento, ela vai com alguém doente e alguém saudável que está levando ela, que tem risco de se contaminar, por exemplo, num pronto atendimento. E assim vai. Então, o número de casos acaba tendo um aumento geométrico. Então, eu te diria que, do ponto de vista geral, o que a gente poderia fazer em relação a isso para evitar, né, essa alta densidade de procura das emergências, é também uma educação, no sentido de que, verão, você tem que se manter hidratado, sempre. Mesmo que você não esteja doente, porque se você tiver uma diarreia, um vômito, a tua base, né, a tua base de saúde, hidratação e alimentação está melhor do que alguém que já inicia o quadro sem uma hidratação adequada. Só que não é qualquer hidratação, você tem que ter produtos industrializados, você tem que saber a procedência daquilo que você está ingerindo. Porque não adianta eu mandar hidratar e se hidratar com água contaminada. Então tem que ser produtos industrializados. Então, se eu puder orientar as pessoas a já tomarem cuidado com isso, já começarem a sua hidratação, e se tiver com muito vômito, existem medicações que eu posso colocar sublingual, embaixo da língua, para você deixar de ter a náusea e vômito e poder se hidratar em casa. E com isso você diminui a ida às emergências e ao pronto-socorro. Então,
Eu acho que tudo isso é bem importante, você poder fazer uma orientação como uma cartilha mesmo de prevenção e uma cartilha de primeiros cuidados que você deve ter nessa época do ano, caso você tenha alguns sintomas. Teve diarreia e vômito, não saia de casa, não exponha as outras pessoas, porque isso vai só espalhar mais o vírus em outros locais. A limpeza do ambiente é fundamental. Esses vírus, bactérias, eles sobrevivem bastante, principalmente em locais onde a gente pode contaminar com a mão. Então, é uma porta da farmácia. Eu não queria colocar minha mão lá, ou se eu colocasse, eu imediatamente usar um álcool na minha mão, porque a chance de ter contaminação em locais onde todo mundo vai com a mão e você não sabe exatamente o grau de higiene que estava aquilo, é muito importante. Então, eu acho que uma cartilha de orientação para a população que vai para esses locais, eu acho que você diminuiria o número de pessoas procurando pronto atendimento. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Rosana Richman, médica infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, muito obrigado por suas explicações, viu? Prazer estar com vocês. Eu agradeço também a presença da repórter da Record em Santos, Fernanda Burger. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Fara. Obrigada, doutora Rosana. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!